E aí pessoal do Você Mais Rico, aqui quem fala é Bruno Perini, criador do canal, e nesse vídeo vamos falar sobre aquela que seria a rainha das altcoins, as chamadas Alternative Coins, que é o Ether, a criptomoeda da rede Ethereum. Então vou falar como ela surgiu, a importância dela, porque muita gente enxerga valor no Ethereum, e no final do vídeo também vou mostrar o processo de compra dessa criptomoeda, utilizando a corretora que eu sempre uso para comprar as minhas criptomoedas aqui no Brasil, a Biscoint. E aproveitando a pauta do vídeo, lembrar também que entre os dias 6 e 9 de dezembro nós teremos aqui no canal do YouTube um evento que nós batizamos de Semana da Criptorenda, para falar sobre criptomoedas de uma forma muito mais profunda e, sendo sincero, de uma maneira que eu nunca falei aqui no canal. Para quem me segue há mais tempo, vocês sabem que eu sou grande entusiasta do Bitcoin. A maior parte da minha posição em criptomoedas está em Bitcoin. Quando eu digo a maior parte, é muito maior do que o restante que eu tenho de exposição, mas o Bitcoin é a pontinha de um iceberg gigantesco que está submerso ali para muitas pessoas que não entendem como funciona esse mundo. Inclusive, esse vídeo já é um esforço para mostrar um pouco mais desse mercado para vocês. E para quem quiser garantir ali a vaga, né, sendo avisado do início da Semana da Criptorenda, vou deixar aqui também na descrição do vídeo um link onde vocês podem se cadastrar. Agora, entrando na pauta do vídeo. Primeira coisa, né, eu falei que o Ether, na verdade a rede Ethereum, lá dentro você tem a criptomoeda Ether, seria a rainha das altcoins. E cabe, antes de mais nada, falar o que é esse termo. Então, o Bitcoin foi essa primeira criptomoeda. Muita gente até fala que o Bitcoin foi a primeira moeda digital, mas eu não acho que esse seja o termo mais adequado, tendo em vista que muitas moedas fiduciárias já são praticamente digitais e tivemos tentativas centralizadas da criação de dinheiro digital antes. Então, o Bitcoin foi a primeira criptomoeda nascendo ali descentralizada e depois do sucesso do Bitcoin nós tivemos várias outras iniciativas surgindo. Essas iniciativas foram batizadas de altcoins, que é um acrônimo para Alternative Coins, ou seja, moedas alternativas. Dentro dessas criptomoedas, que logicamente carregam muito mais risco, porque são experimentos, né? Ficam fazendo atualizações de tempos em tempos. Algumas não são descentralizadas, dependem de equipes de pesquisa, até instituições. Você tem, talvez, mais upside, mas também tem muito mais risco. Até por isso que eu gosto de ter a maior parte da minha posição em criptomoedas em Bitcoin. Porque pode até parecer, né, para quem vê a volatilidade do Bitcoin, que essa é uma ideia que não tem pé nem cabeça, mas dentro do universo das criptomoedas, o Bitcoin seria aquela posição mais conservadora. Ainda que, extrapolando para fora desse universo, ele seja considerado, por boa parte das pessoas, uma posição extremamente arrojada, tendo em vista o tanto que ele pode subir ou cair em espaços muito pequenos de tempo. Mas o ponto que eu digo é, o começo desse universo para mim ainda é o Bitcoin. Só que depois que você tem uma posição nesse criptoativo, você pode começar a molhar o pé nessa piscina das Alternative Coins e dentro dessas vale a pena destacar o papel da rede Ethereum e do seu ativo, o Ether. Entrando então agora mais especificamente na parte do Ethereum. A rede em si, ela foi idealizada por um cara chamado Vitalik Buterin, um russo, um programador aí muito jovem, né? É um gênio, falando na verdade aí, dando a César o que é de César. E ela foi lançada em 30 de julho de 2015. E um ponto interessante é que hoje, aquilo que nós chamamos de Ethereum, na verdade foi um hard fork da rede original, que ficou conhecida como Ethereum Classic. O que é esse hard fork? Eu vou dar um exemplo que talvez seja mais famoso que aconteceu com o Bitcoin. O Bitcoin ele surgiu, ele foi sendo aprimorado, mas a governança do Bitcoin simplesmente não é decidida por algumas poucas pessoas, igual acontece em um banco central que fala, a taxa de juros sobe, desce, é isso que vai ser feito. Não, é o consenso das pessoas que participam desse sistema, dos mineradores, que decide os rumos que o Bitcoin irá adotar. E por vezes pode ter uma dissidência entre esses mineradores, né? Um grupo pode decidir que o Bitcoin deve adotar um certo caminho e outro grupo que deve adotar um outro caminho, como por exemplo, o fato de que o Bitcoin lá atrás ele surgiu com a proposta de ser um dinheiro digital com transações rápidas e baratas. E a transação do Bitcoin, hoje você já tem soluções de segunda camada, mas ela não era nem rápida e nem barata. Então muita gente falou, temos que fazer do Bitcoin algo mais rápido, temos que fazer mais transações caberem em um mesmo bloco. E tinha um pessoal falando, não, a gente gosta do Bitcoin como ele está. Então fizeram uma atualização, muitos não resolveram embarcar nessa atualização, e aí o que aconteceu é que você criou dois Bitcoins diferentes. Tivemos o surgimento do Bitcoin Cash e do Bitcoin normal, como até hoje, que segue, né? Inclusive se manteve muito mais valorizado. O Bitcoin, inclusive, teve outros hard forks, né? Bitcoin Gold, Bitcoin Satoshi Vision. Então isso aconteceu algumas vezes. E, geralmente, essa nova criptomoeda que é criada no hard fork costuma ter menos valor do que a original. No Ethereum não foi isso que aconteceu. A rede original lá atrás passou por um problema, um ataque, que é o chamado ataque de 51%, quando alguém consegue ter mais de 51%
10%, no caso aqui da força computacional da rede, aí criaram um novo Ethereum e as pessoas foram para essa nova rede, que é a rede que está operando até hoje, sendo a principal. E o que é o Ethereum? Ele é parecido com o Bitcoin no seguinte quesito: é realmente uma rede, tem o seu blockchain próprio, é descentralizado, então não depende ali de poucas pessoas, né? Dando um exemplo, se alguém quer tirar o Uber de funcionamento em uma cidade, basta lá um político escrever uma lei, eles tiram lá o servidor e para de funcionar em uma certa região. Não conseguem fazer isso com o Ethereum. Ele tem código aberto, qualquer um pode ajudar a desenvolver, só que a diferença do Ethereum para o Bitcoin é que enquanto o Bitcoin ele nasceu para descentralizar a moeda, digamos assim, né, com essa proposta, o Ethereum ele nasceu para descentralizar a internet. Você consegue, dentro da plataforma do Ethereum, criar uma série de contratos inteligentes onde as operações são feitas sem que seja necessária a presença de um intermediário de confiança. Você consegue criar aplicativos descentralizados, né, corretoras descentralizadas, como já existem hoje, aplicativos de empréstimo, entre outras coisas. Então essa foi a grande inovação do Ethereum. Hoje você já tem outras criptomoedas que estão fazendo a mesma coisa, algumas até com custos de transação mais baixos, né? A Solana, Cardano, tem uma outra chamada Avalanche. Mas, como o Ethereum, dentro dessas, com essa proposta, é a mais antiga, ele acaba tendo uma certa vantagem utilizando aquele conceito que o autor Nassim Taleb chama de efeito Linde. Por exemplo, o Bitcoin é a moeda mais antiga que nós temos dentro dessa classe de criptomoedas. Ele já tem, se a gente for pegar desde a primeira transação, feita no começo de 2009, cerca de 12 anos. E lógico que esse é um tempo muito baixo, né? É efetivamente muito moderno. Mas ele é muito mais antigo, por exemplo, do que o Ethereum, que entrou em funcionamento em 2015. Que, por sua vez, é muito mais antigo, pegando esse pouco espaço de tempo, do que outras criptomoedas que começaram a sua operação em 2020, por exemplo. Então, quanto mais tempo esse protocolo tem de utilização, sem erros, sem grandes problemas, mais confiança o mercado passa a ter nessa rede, nessa criptomoeda específica. E hoje, pensando em capitalização de mercado, em tamanho, né, em valor da rede, como alguma coisa que indica confiança, o Ethereum seria a segunda criptomoeda mais confiável desse sistema. Se a gente for entrar no CoinMarketCap agora, nesse momento que eu gravo o vídeo, nós temos 14.443 criptoativos, e dentre esses criptoativos, o que tem maior valor de mercado, pegando todas as criptomoedas que já foram mineradas e multiplicando pelo preço individual, é o Bitcoin com 1,1 trilhão de dólares. E em segundo lugar, muito à frente do terceiro, nós temos o Ethereum com cerca de 482 bilhões de dólares. Então veja que essas duas criptomoedas são responsáveis por boa parte do valor de mercado das criptomoedas como um todo. O mercado total de cripto tem 2,5 trilhões de valor. Somando apenas o Bitcoin e o Ethereum, nós chegamos a 1,5 trilhão de valor. E esse número, inclusive, ele já foi maior, né? Já esteve maior antigamente. Então isso mostra como o Ethereum, de fato, pensando em alocação, em diversificação do seu portfólio em criptomoedas, ele acaba tendo um espaço especial dentro de uma carteira. Logicamente, na minha opinião, menor do que o Bitcoin se a gente for pensar em efeito Linde, em confiabilidade e principalmente se for levar em conta aquela tese de reserva de valor que já adianto que não serve para o Ethereum. Quanto à valorização, pegando os últimos 12 meses, comparando ali o Bitcoin com o Ether, a criptomoeda da rede Ethereum, o Ether ele acaba ganhando, subiu mais do que o Bitcoin. Tem até gente que defende a tese de que no longo prazo a rede Ethereum pode vir a valer mais do que a do Bitcoin. Então, pegando em valores de hoje, seria como se essa capitalização do Ethereum, que está um pouco abaixo de 500 bilhões, passasse aí 1,1 trilhão que nós temos do Bitcoin. Porque dentro dessa rede, como eles têm a proposta de descentralizar a internet, ter aplicativos lá dentro, contratos inteligentes, verdadeiros programas, você pode ter muito mais dinheiro circulando de maneira a valorizar a rede. Existe uma lei chamada de Lei de Metcalfe que diz que o valor de uma rede é igual ao quadrado no número dos seus participantes. E como no Ethereum você pode ter muita gente participando, muita gente tendo dinheiro transacionado lá dentro através dos aplicativos descentralizados, muita gente acredita que lá na frente a rede pode vir a valer mais. A minha opinião sobre isso é que simplesmente não há como prever. Pode até ser que alguma outra criptomoeda venha assumir o lugar do Ethereum porque tem custos de transação mais baixos, né? É um mercado tremendamente novo, então não me arrisco a fazer previsões. Tem até gente que acha que um único Ether pode vir a valer mais do que o Bitcoin. Isso eu acho menos provável, porque nós veremos certas características aqui. O Bitcoin ele é limitado e o número de Ethers não.
Mas falando da valorização em si, apenas para comparar, o Bitcoin nos últimos 12 meses subiu 240%, no momento que eu gravo esse vídeo, muda a todo momento, e o Ether subiu cerca de 792%. Então veja aí que foi realmente um ganho bem expressivo, pegando nos últimos 12 meses. Mas essa é uma característica que sempre vai estar presente nos ciclos de alta das criptomoedas. Geralmente o Bitcoin sobe primeiro, aí o preço dele fica muito alto e depois o pessoal vê, caramba, o Bitcoin já está muito caro, então vamos comprar as outras que têm preços mais baixos, elas acabam subindo mais do que o Bitcoin. Porém, na fase da queda, o que também é comum de acontecer é que essas outras criptomoedas, as alternative coins, entre elas o Ether, acabam caindo mais do que o Bitcoin. Ou seja, pense que as altcoins, elas acabam sendo, entre aspas aí, um Bitcoin anabolizado em termos de desempenho. Quando tá tudo indo bem para as criptomoedas, elas tendem a ir melhor, e quando tá tudo indo mal, né, elas têm mais volatilidade, tendem a ir pior. Agora vamos ver um pouco das diferenças que o Ethereum e o Ether têm para o Bitcoin. Já vimos certas similaridades, até uma inspiração na sua criação, mas a tese de investimento no Ethereum é bem diferente da do Bitcoin. Para quem me acompanha aqui, vocês sabem que eu sou defensor da tese de que no longo prazo o Bitcoin será visto como uma reserva de valor. Por que não é visto ainda? Porque falta o teste do tempo. Enquanto o ouro tem milhares de anos como reserva de valor, o Bitcoin tem simplesmente uma década de existência, né? Um pouco mais do que isso. O Ethereum, muito menos do que isso também, faltaria esse teste do tempo, mas tem outro ponto. Enquanto o Bitcoin ele é limitado, teremos apenas 21 milhões de unidades, com o Ether, a criptomoeda da rede Ethereum, isso não acontece, simplesmente não há uma limitação para a sua criação. Mas calma que isso também não significa que ele vai ter uma criação simplesmente desenfreada, dependendo da decisão de poucas cabeças. Não é isso que acontece. Mas de cara nós já vemos essa diferença. Se no Bitcoin você compra pensando em reserva de valor, Ether você não poderia comprar pelo mesmo princípio. O Bitcoin, no final, será uma moeda, digamos assim, deflacionária, né? Hoje ele tem uma taxa de inflação, a cada bloco minerado você tem a produção de novos Bitcoins, atualmente 6,25 Bitcoins por bloco, e a cada halving, dentro de um período de mais ou menos 4 anos, essa taxa de criação de Bitcoins cai pela metade. Então a gente pode falar que hoje o Bitcoin ele é desinflacionário, ou seja, tem uma inflação cada vez menor, e vai chegar num ponto onde a oferta dele vai ser imutável, nada mais vai estar sendo produzido e sempre vai ter gente perdendo Bitcoin. Então podemos até falar que vai haver uma contração na oferta monetária, ou seja, ele seria um ativo no final deflacionário. Já com Ether, não há uma programação para que ele seja deflacionário, uma limitação à produção de novos Ethers. Durante muito tempo ele foi inflacionário, teve a sua oferta monetária aumentada de acordo com o tempo, só que hoje, depois de uma atualização que nós tivemos em agosto de 2021, o Ether ele se tornou, segundo alguns, uma moeda deflacionária. Pelo seguinte, toda vez que você tem algum tipo de transação na rede do Ethereum, você também tem a queima, né, a destruição de Ethers antigos. E embora você esteja mais Ethers sendo fabricados de tempos em tempos pelo processo de mineração, igual ocorre, por exemplo, no Bitcoin, essa destruição de Ethers antigos, depois da criação desse protocolo, para nivelar um pouco a oferta de Ethers, fez com que mais fosse destruído do que criado. Então nós tivemos durante um período uma contração da oferta monetária, uma leve deflação. Quer dizer então que o Ether agora vai ser deflacionário para sempre? Não, não é isso. O que eu quero que você encare é que no Ether nós teremos uma inflação, porém uma inflação controlada e que tende a ser menor em comparação com a inflação que nós vemos nas moedas fiduciárias. Um outro ponto também de diferença do Bitcoin para o Ether, na verdade isso tende a se tornar uma diferença depois que nós tivemos a atualização do Ethereum para 2.0, uma atualização que está sendo adiada aí já tem algum tempo, recentemente ela foi adiada novamente pela 5ª vez, mas o Ethereum ele quer mudar o mecanismo de criação de novos Ethers. Hoje ele utiliza um mecanismo muito similar ao do Bitcoin, que é o chamado Proof of Work, e quer mudar para Proof of Stake. O que é o Proof of Work? Para você criar Bitcoins, você tem que simplesmente colocar muito poder computacional para trabalhar no protocolo, resolvendo problemas matemáticos complexos, e quando você resolve esses problemas, você ganha Bitcoin em troca. Então, para você fazer isso, tem que investir em hardware, em equipamento, gastar com energia, e aí você consegue essa recompensa. E isso, logicamente, é um processo que vai gerar um grande gasto energético que é criticado por muita gente aí no mundo.
Então o Proof of Stake ele está nascendo com uma bandeira verde, aí falando, não, vai ser muito menos gasto energético, porque em vez de você ter que investir em poder computacional, em energia, o que você vai fazer é simplesmente pegar os seus Ethers e colocar em um certo contrato da rede do Ethereum, por exemplo, e quanto mais Ethers você coloca ali dentro, mais você ganha da produção de novos Ethers. Seria um tipo de investimento, digamos assim, em renda fixa. Quando que isso vai acontecer de fato depende da atualização do Ethereum. Se é bom ou é ruim, depende de qual narrativa você escolhe acreditar. Se for na do gasto energético, então o Proof of Stake realmente vai gastar menos energia do que o Proof of Work do Bitcoin. Mas tem um outro ponto também, né? Pensando na intervenção de governos, o Biden acabou de criar mais um pacote de $1 trilhão, simplesmente ele poderia hoje, com esse pacote, comprar mais de 51% das moedas circulantes na rede Ethereum. Lógico que talvez durante esse processo o preço aumentaria muito, poderia ficar difícil de comprar, mas seria uma opção plausível em termos teóricos, e se ele tem mais de 51% da rede, ele começa a ter um grande peso na governança e ditar os rumos daquele protocolo. Já no Bitcoin, por mais que ele compre mais de 51% das moedas que nós temos já criadas, não é isso que interessa, porque é Proof of Work, é realmente a força computacional. E para ter 51% da força computacional do Bitcoin nos dias de hoje, é bem complicado, já que a rede do Bitcoin tem mais de uma centena de vezes o poder computacional das Big Techs, por exemplo. Então, haja dinheiro, né, haja esforço, é muito mais difícil de você conseguir uma intervenção governamental pensando por essa maneira, né, do Proof of Work no Bitcoin, do que em uma criptomoeda que vai migrar para Proof of Stake. E aí vocês devem estar se perguntando, poxa, Bruno, mas se o Bitcoin é lá uma possível reserva de valor, né, afinal de contas, ele é escasso, não serão produzidos mais do que 21 milhões, uma série de Bitcoins já foram perdidos, e o Ether não tem isso, então onde que está o valor do Ether no final das contas, se não há essa escassez, né, por mais que alguns períodos você tenha ali mais queima de Ethers do que nova produção dessa criptomoeda. O valor do Ether está no ecossistema que ele está criando com essa nova internet, né, descentralizado, com a presença de aplicativos, de contratos inteligentes, onde, por exemplo, você pode pegar suas criptomoedas, colocar em um contrato, cedendo liquidez para uma corretora ou emprestando para outras pessoas que você nem conhece. Essas outras pessoas deixam uma garantia, no caso do empréstimo, nesse mesmo contrato, pegam as suas criptomoedas, ela pode deixar uma garantia, por exemplo, em alguma stablecoin de dólar, pega o Ether que você deixou pego emprestado, se ela não pagar dentro de tanto tempo, o contrato automaticamente te cede as stablecoins de dólar que ela deixou lá. Então, como para operar dentro dessa nova web que o Ethereum está criando, é necessário que você tenha o Ether, o número de pessoas caminhando para utilizar essa rede e precisando de Ether vai gerar uma demanda, e se essa demanda ficar maior do que a oferta que nós temos de Ether, a tendência é que o preço dele venha a aumentar no futuro. E a rede Ethereum foi pioneira na criação desses aplicativos descentralizados, desses contratos inteligentes. Hoje, como eu já disse no começo do vídeo, nós temos outras redes fazendo a mesma coisa, algumas com taxas mais baratas, né? Vira e mexe, alguém anuncia um novo Ethereum Killer, como eles chamam, né? Porque fala, ó, faz a mesma coisa do Ethereum, só que as taxas são mais baixas. Só que também são redes mais novas, elas ainda podem fazer uma cagada no código, do nada, né? A rede tem algum problema, isso acontece de vez em quando com criptomoedas, mas a tese do Ethereum é isso, é o valor da rede aumentando devido ao número de participantes, o número de programas, o número de dinheiro que nós temos lá dentro circulando. E dentro desses aplicativos que estão nascendo nessa rede, vale a pena destacar uma sigla que vira e mexe aparece por aí e poucas pessoas ainda compreendem o que significa, que é o chamado DeFi, né? Decentralized Finance, que seria, por exemplo, uma série de coisas que a gente já faz no mundo real, mas tendo que usar intermediários, como por exemplo bancos, acontecendo dentro dessa rede sem a presença de intermediários. Então já dei dois exemplos aqui, né? De empréstimo e de corretora descentralizada. Se você for pensar, para que você usa uma corretora hoje? Você tem alguma coisa para vender, você não conhece um comprador, a corretora é aquela parte que une compradores e vendedores, ou vice-versa, né? Você quer comprar e alguém quer vender. Então a corretora seria um intermediário de confiança que garante que, por exemplo, você vai dar o dinheiro, né, enquanto o camarada te dá Bitcoin, te dá Ethers e a transação de fato acontece. Mas dentro do Ethereum você consegue que contratos inteligentes façam essencialmente a mesma coisa, só que com o uso de pessoas, de recursos, muito menor em comparação com uma corretora centralizada.
descentralizada, então geralmente as taxas envolvidas são muito mais baixas e essas taxas elas costumam ser repassadas para aquelas pessoas que são donas, por exemplo, dos tokens, daquele programa, aquele protocolo que surgiu na rede do Ethereum. Esse é um outro ponto, né? Vários desses programas operam na rede, várias stablecoins, por exemplo, que nada mais são do que moedas que utilizam o blockchain do Ethereum, por exemplo, onde um desses tokens lá dentro simboliza, por exemplo, $1 no mundo real, a um certo lastro. Então, esse sistema de DeFi, ele está operando muito na rede do Ethereum e quanto mais gente passar a utilizar isso, mais gente utiliza a rede do Ethereum, provavelmente maior o valor de mercado dessa rede e, consequentemente, também da sua criptomoeda, o Ether. E agora, vista toda essa parte teórica, você deve estar se perguntando, tá, achei interessante a tese ou não, né? Lembrando que isso aqui não é nenhum tipo de recomendação de investimento, é mais explicando como funciona esse protocolo, mas digamos que você decida fazer uma alocação em Ether, pensando na possível valorização da rede do Ethereum, com mais usuários, com o avanço das finanças descentralizadas, né? Outra tese específica que você tenha na sua cabeça, por exemplo. Uma das maneiras de você conseguir o Ether é simplesmente utilizando corretoras para isso, comprando da mesma forma que você faz com o Bitcoin ou com qualquer outro ativo tradicional, com a diferença de que você vai ter que usar uma corretora específica de criptomoedas. Lógico que você também tem a opção de utilizar um ETF, nós já temos ETFs aqui no Brasil que te dão exposição ao Ether. Citando os dois que nós temos aqui no país, que são 100% de exposição ao Ether, nós temos o QETH11 e o ET11, ETHE11. Esses ETFs, eles não vão te dar, de fato, a posse do Ether. Você não vai conseguir movimentar aquilo de uma corretora para outra ou comprar e vender quando quiser. Você simplesmente compra as cotas do ETF utilizando o home broker da sua corretora tradicional, adquire exposição ao Ether e aí você vende da mesma forma que venderia uma ação. Quando achar que é interessante fazer isso, porque valorizou demais, você acha que dali para frente vai ter uma baixa nos preços, os juros estão subindo no mundo, etc. Cada um com a sua tese. E uma outra forma de fazer isso também é comprando, como eu disse, em corretoras de criptomoedas. E agora eu vou mostrar como que funciona esse processo de compra de uma maneira bem simples através do Biscoint. Já estou logado aqui na minha conta, vou descer aqui para a parte de compra. Está para comprar Bitcoin, eu posso mudar aqui, ou posso clicar aqui também em Ether. Mudei para Ether. Por enquanto, o Biscoint está avisando que não será possível sacar essas criptomoedas. E isso aqui pode ser um problema se você, por exemplo, quiser retirar os seus Ethers para começar a usar em corretoras descentralizadas, né? Embarcar um pouco mais nessa parte de uma web 3.0, digamos assim, que é como chamam, né? O que está sendo desenvolvido aí nesse universo, não só do Ethereum, mas também de outras redes de criptomoedas. Como eu estou pensando aqui inicialmente apenas em exposição, isso não seria um problema. Eu posso botar aqui o valor em reais que eu quero comprar ou o valor em Ether. Vou colocar aqui o valor em reais. Digamos que eu queira comprar R$1.000. O Biscoint já me mostra onde que está o melhor preço dentro das corretoras onde eles têm dinheiro ou crédito. Lembrando que o Biscoint ele funciona da seguinte maneira. Se você for ficar comprando sempre em uma mesma corretora, como em cada corretora o preço dos ativos digitais é diferente, porque ao invés de ser igual na B3, que é uma única bolsa aqui no Brasil, então só tem como você negociar YouTube 4 lá dentro de uma única forma. Na verdade, duas, né? Você tem o mercado padrão e você tem o mercado fracionário, mas com preços geralmente muito próximos. Para as criptomoedas isso não acontece. Se você tem 30 corretoras aqui no Brasil, com pessoas diferentes negociando ainda que o mesmo ativo, os preços tendem a ser diferentes. Então o que o Biscoint faz? Ele tem dinheiro nessas corretoras ou crédito e quando você escolhe comprar por aqui, ele vai comprar naquela corretora onde ele tem crédito, onde o preço está melhor. O que não significa que ele vai te dar sempre o melhor preço. Mas se eu for fazer 50 compras, na média eu devo ter um preço melhor do que comprando em uma única corretora. Tem vídeo já explicando como funciona o Biscoint voltados para a parte do Bitcoin, onde eu mostro mais essa dinâmica. Então, enquanto eu falei aqui, o preço pode ter mudado, né? Ele não consegue segurar o preço para sempre. Botei os R$1.000, clico em continuar. Ele me pergunta se eu vou fazer realmente essa compra. O preço efetivo é de R$23.000 nesse momento, e mais uns quebrados. Coloco concluir compra, estou ciente de que não poderei sacar e confirmo. Pronto, minha compra foi feita, agora eu tenho uma exposição aqui dentro do Biscoint ao Ether. E aí me responda aqui nos comentários se você também já tem exposição a essa criptomoeda, a outras criptomoedas que você vê valor, se você quer que eu faça um vídeo específico sobre alguma delas, quero ouvir a opinião de vocês. Esse foi o recado do vídeo, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva aqui no canal. Aproveito para relembrar também sobre o evento da Semana da Criptorenda entre os dias 6 e 9 de dezembro. Se inscreva aqui na descrição. Um grande abraço e até a próxima!